Oi gente, aqui é a Mayara da Le Petit Pois e eu estou fazendo esse vídeo para conversar com vocês hoje sobre fontes. Mas não são aquelas fontes que nós já estamos acostumados a utilizar, que são as fontes de letras e numerais, para a gente formar palavras, frases, nomes, enfim. Hoje nós vamos falar sobre fontes de desenhos. Não sei se todo mundo sabe, mas existem algumas fontes que elas são de desenhos. Então, quando a gente digita lá A, B, C, D, 1, 2, 3, ao invés de aparecerem essas letras ou esses números, para cada caractere ele corresponde a um desenho diferente, tá? Então, o que eu fiz? Eu já separei aqui algumas fontes, até coloquei aqui em cores diferentes para vocês observarem que são fontes diferentes. Então, olha essa daqui, são de molduras. Se vocês observarem aqui do lado, cada vez que eu digito em uma, eu fiz várias fileiras, né, de escritas com essas fontes. E aí, quando eu clico em cada uma delas, vai aparecer o nome aqui, que aí é como se estivesse selecionando ela aqui, tá? Então, olha só, essa daqui é com molduras e banners. Essa daqui já tem vários desenhos bonitinhos, como barquinho, navio, avião, um solzinho. Essa daqui que eu achei super fofa, que é o que eu vou utilizar hoje pra gente fazer o passo a passo. Ela tem um monte de docinhos, de frutinhas, sorvete, bala. Eu achei bem legal, bem fofinha ela, tá? Essa daqui, ela traz algumas imagens de personagens, como o Batman, Super-Homem. Tem esse daqui do Caça-Fantasmas, que eu achei muito bacana, tá? E também tem essa daqui de passarinhos, joaninha, borboleta, florzinha. Essa daqui também é muito fofinha, muito bonitinha. E essa daqui é de Halloween. Olha que fofura! Tem um monte de desenhos relacionados a Halloween, como fantasminha, como a abóbora. Tem bastante coisa bonitinha nessa fonte, que ela é bem legal pra gente trabalhar no Halloween, tá? Então, como que nós vamos trabalhar com essas fontes? Primeiro, eu vou deixar depois uma lista com a sugestão de algumas fontes para vocês, inclusive essas aqui, tá? Eu também vou mostrar aqui para vocês que tem algumas fontes que elas são, olha essa daqui, ela é um arabesco. Gente, isso daqui é uma fonte, tá? Eu também coloquei ela aqui na opção de cor de linha, ela tá na cor preta. Eu poderia colocar verde ou a cor que eu quisesse, ó. Vou selecionar, posso colocar lá, cor verde, cor meio amarelado, meio dourado, a cor que você quisesse. Então, isso daqui eu só coloquei pra gente conseguir visualizar, porque nós sabemos que tem aquela regrinha. Para que uma linha ela saia na impressão, caso eu queira transformar isso daqui em uma impressão, eu tenho que vir aqui no estilo de linha e aumentar a espessura da minha linha. Então, como ela está na espessura 00, eu só mudei a cor da linha para a gente conseguir visualizar melhor aqui, tá? Eu vou voltar para a cor preta para vocês visualizarem melhor aqui essa fonte de arabesco. Olha que lindo e que detalhado. E aí vocês vão perguntar, mas Mayara, como assim? Como que você usou a fonte para que ela ficasse desse jeito? É simples. Esse daqui, ó, vou dar um duplo clique, aí vocês vão poder ver, ó, que abre aquela caixinha de texto. Aqui eu digitei o mesmo comando várias vezes seguido. Então, por exemplo, esse daqui é o comando 8. Nessa fonte especificamente, ela só aceita os comandos de numerais. Se a gente digitar os de letra, eles vão aparecer a letra normal. Olha só, A, B, C, D, vai aparecer a letra normal. Se eu digitar números, ela vai aparecer vários desenhos de arabesco, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vejam que para cada número existe um desenho diferente de arabesco. Esse que eu usei para fazer aquela padronagem é o número 8. Então o que eu fiz? Aqui ó, já tem ele digitado, vou digitar mais uma vez, 8. E aí eu vou digitando o número 8 em várias sequências, sempre digitando 8, ó. 8, 8, 8, várias vezes. E aí você vê que quando ele passa para a linha de baixo, ele já vai automaticamente encaixando também. Tanto aqui na lateral ele já encaixa, quanto embaixo ele vai encaixando também, dentro dessa nossa caixa de texto, que é onde está essa marcação verde. E olha que lindo que fica. Gente, fica muito legal. Isso daqui a gente pode tanto transformar esse de arabesco específico, é difícil a gente transformar em linha de corte, por conta de ser um desenho bem detalhado. Mas a gente pode usar ele tanto com a caneta da Silhouette ou também transformar em um arquivo de impressão. Como eu disse, só aumentando a espessura da linha, tem que sempre ser acima de 0.0, e aí a gente consegue ter uma impressão com essa padronagem, tá? Então, hoje eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer um passo a passo bem simples para mostrar
como que eu vou utilizar essa fonte aqui de frutinhas, de desenhinhos bem fofinhos, para tanto a gente riscar com a caneta da Silhouette, quanto para utilizar um desses elementos aqui como um arquivo de corte, tá? Então aqui eu já deixei pré-pronto o fundo de um cartão, a base de um cartão. Como eu quero esse cartão fechado na dimensão de 14 por 14, então esse retângulo ele tem ó, a dimensão de 14 por 28. E aqui no meio tem esse tracejado para poder fazer a dobra no meio do meu cartão. Isso daqui é super simples de fazer, a gente faz o retângulo e vem na opção de dimensionar, coloca lá os valores exatos que a gente quer. Eu não fiz a base do cartão para não estender muito o nosso vídeo e acabar ficando cansativo, porque em outros passo a passo nós já ensinamos como que funciona essa questão da gente conseguir fazer uma imagem, transformar uma imagem, uma linha de corte, uma forma no tamanho que a gente quer, tá? Então, aqui, como que eu vou fazer? Primeiro eu venho aqui na opção texto. Qual que é a diferença desse comando de texto para esse comando de texto? Os dois, quando a gente clica, ó, vou voltar aqui na opção de selecionar e vou deixar aqui, ó, como se fosse cor de preenchimento. Quando eu clico aqui nessa ferramenta de texto, você vê que ó, ele já abre a opção para que eu possa escrever. Agora, voltando, venho aqui na opção de selecionar e volto aqui no baldinho de tinta. Ó, vou clicar aqui para voltar na opção de selecionar. Quando eu clico direto nessa daqui, nesse comando de texto, ele não me abre para fazer a escrita. Ele me abre a caixinha aqui de estilo de texto para como se eu fosse só editar um texto que já existe, tá? Então, assim, na verdade, a função dos dois é praticamente a mesma. A única coisa que diferencia é que aqui, quando eu clico, ele já me abre o comando para fazer a criação de um texto. E essa daqui abre só para fazer a edição do texto, tá? Mas quando eu clico nessa daqui para fazer a criação do texto, eu também consigo ter acesso a esses comandos aqui para fazer a edição do texto, tá? Então, vamos lá. Como eu quero criar o texto, eu vou selecionar aqui, venho aqui bem no comecinho do meu cartão e vou começar a digitar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, U, V, X, W, Y, Z. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou trazer ele aqui um pouquinho para baixo e eu já vou selecionar, então, aqui, mudar para a fonte que eu quero. Aquela fonte, ó, o nome dela, eu vou digitar aqui. Eu já tenho aqui o nome dela. Ó, essa daqui. E aí, observem, todas aquelas letrinhas que eu havia digitado, elas se transformaram em desenhos. E era isso que a gente queria, certo? Agora eu vou dimensioná-las. Primeiro eu vou diminuir um pouquinho essa fonte, vou colocar ela em 48, tá? E aí quando eu dou um duplo clique, que abre aqui a minha caixa de texto, eu vou trazer aqui nessa barrinha azul, eu vou trazer ela aqui até o limite do meu cartão, porque eu quero, como eu vou fazer, vou riscar elas com a caneta de desenho da Silhouette, eu vou trazer aqui até o limite do meu cartão. E aí eu vou colocar, ó, como eu vou recortar essa linha aqui do cartão, eu vou recortar, para não parecer uma coisa muito certinha, eu vou deixar o desenho passando aqui um pouquinho o cartão dos dois lados, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui esse texto, vou dar um duplo clique, vou selecionar todo o texto, dou o comando de Ctrl C ou com o botão direito copiar e Ctrl V ou com o botão direito colar. E vou fazer isso 2 vezes, porque daí ele vai preencher todo o meu cartão aqui. Aqui embaixo sobraram algumas fontes que ficaram fora do cartão, vou deletar essas fontes aqui embaixo. Então, observem o que aconteceu. Ela ficou preenchendo todo o meu cartão. Aqui você pode diminuir ou aumentar, eu quis deixar a fonte desse tamanho, eu achei que ficou legal desse jeito. Eu vou mudar aqui a cor da linha, só para vocês verem como que vai ficar na hora de riscar com a caneta da Silhouette. Vou colocar aqui, ó, na linha preta. Olha só como que vai ficar quando no caso, como eu vou utilizar a caneta preta, como que ela vai ficar no cartão. Então, é isso. Agora, como que eu posso fazer riscar e depois recortar? Existem 2 opções. Ou eu venho aqui na opção de corte padrão, então você vê que aqui as duas estão sempre, independente da cor da linha, quando eu coloco aqui na configuração de corte, vai aparecer aqui a linha em vermelho escuro, quando ela está configurada para cortar.
Então, toda vez que eu venho aqui na configuração de corte e as minhas linhas, independente da cor que elas estejam, elas vão aparecer em vermelho escuro se estiverem configuradas para cortar. Então, eu tenho duas opções aqui agora. O que eu posso fazer? Se você quer utilizar, tem algumas pessoas que não se familiarizaram ainda em utilizar a opção de modo de corte avançado. Então, o que você pode fazer? Selecionar aqui só a aba do cartão, colocar aqui, ó, sem corte. E aí, observem que então ela aparece, ela já, a cor da linha dela é vermelha, mas ela não está mais naquela condição de linha grossa, linha escura vermelha como aqui as fontes. Então, porque ela não está mais configurada para cortar, tá vendo? Ela está aparecendo aqui como sem corte. E aí, selecionar, então aqui as minhas fontes, eu venho aqui e seleciono pra gente, como eu vou fazer no meu caso, eu vou colocar a caneta da silhuete, eu venho aqui, ó, caneta de desenho silhuete, e ela já vai aparecer aqui a opção de caneta de rascunho, né? Eles colocam como caneta de rascunho, já tem a configuração certinho. Mando lá pra minha silhuete, ela vai riscar. E aí depois vai, assim que terminar, vão ter só aqui os riscos dessas fontes que eu selecionei. E aí o que eu faço? Depois eu volto aqui nessa opção. Aí eu vou fazer o contrário. Vou selecionar então as fontes, e as fontes eu vou colocar sem corte. Vou selecionar só a aba do cartão, o cartão eu vou colocar cortar, e aí eu venho aqui e seleciono uma configuração de corte para cortar o cartão, que daí no caso eu vou usar um papel 180 gramas, eu posso vir aqui, ó, papel padronizado 180 gramas, você vê que aqui ele já mudou até a configuração, mudou aqui que eu estou utilizando lâmina ao invés da caneta. Essa é uma primeira opção. A segunda opção, nós podemos fazer então com um corte avançado, que daí como que funciona? Aqui eu tenho a opção de selecionar o corte por camada, por cor de linha ou por preenchimento. Como eu não tenho preenchimento, não é o caso. E eu também, como não fiz o trabalho em camadas, então a gente tem a opção de fazer por cor de linha. Então observem que como a gente colocou uma cor de linha preta para caneta e vermelha para o corte, então vão aparecer aqui essas duas opções. E aí o que eu posso fazer? Já deixo pré-configurado aqui, ó, por exemplo, eu vou primeiro passar a caneta, então seleciono aqui tudo que for relacionado às fontes que já está aqui em preto, eu já coloco aqui, então, na minha configuração para utilizar a caneta. Então, venho aqui, ó, caneta de desenho silhuete, ok? E aqui, papel padronizado, que é o que eu vou recortar depois em vermelho. Só que, como na nossa silhuete, isso quem de repente trabalha com a Curio já consegue fazer isso de uma vez. Na Camel ou na Portrait, como nós não temos o carrinho com a opção de colocar uma caneta e uma lâmina, então a gente tem que fazer isso daí por partes. Então o que eu vou fazer? Eu desmarco a opção vermelha, que é o do corte em volta do cartão, vou lá, coloco aqui, ó, como já está configurada a caneta, coloco lá enviar para silhuete, minha caneta vai estar lá no lugar da minha lâmina, ela vai riscar todo o meu papel, fazer o desenho aqui no meu papel. E aí depois eu faço o contrário, depois que terminou de riscar o papel, venho aqui, desmarco a opção de caneta de desenho, marco o papel padronizado, troco a caneta pela lâmina e depois ele vai recortar aqui em volta do meu papel, tá? É super simples, então assim, não tem muito mistério, não tem... É bem tranquilo fazer isso. A única coisa que a gente tem que fazer por etapas, porque nós estamos utilizando caneta e lâmina. Se fosse, por exemplo, dois cortes diferentes, por exemplo, de cortes com espessuras diferentes, quando a gente quer fazer o corte e o vinco, eu não precisaria fazer isso por etapas, eu não precisaria desmarcar uma e marcar outra e depois vice-versa. Eu poderia, já no mesmo comando, mandar duas configurações de corte, porque ia sempre utilizar a lâmina e ele faria um corte e um vinco, tá? Então, aqui a gente já tem essa parte do fundo do cartão pronta. Então, aqui a gente viu que com as fontes eu posso fazer, aqui nesse caso eu utilizei para fazer com a caneta da silhuete a estampa, ou eu poderia também aumentar a espessura e fazer uma impressão. E agora, fazer aqui a base do meu cartão. E agora eu vou utilizar uma dessas fontes para fazer recorte, que é para fazer aquela aplicação daquele sorvetinho lá na frente, na frente do meu cartão, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui, como eu fiz na ordem A, B, C, D, E, F, então o sorvetinho, ele equivale à letra F. Eu venho aqui, ó, venho aqui na minha caixa de texto, digito a letra F,
Por enquanto, ó, como tá com uma outra fonte, vai aparecer a letra F mesmo. E aí, aqui eu venho e seleciono aquela fonte que que eu utilizei para fazer a base do meu cartão. Ó, então, automaticamente aquela minha letra F se transformou nesse sorvetinho. E aí, como que eu faço para transformar esse arquivo em um arquivo de corte? Eu venho aqui, ó, objeto, liberar caminho composto e depois objeto desagrupar. O que que ele vai fazer? Ele vai soltar todas as partezinhas aqui, ó, tá vendo? Estão todas as partezinhas soltas. E aí, como que eu faço para configurar? Eu, no caso, eu vou fazer o corte em papéis coloridos, papéis de scrap. Como que eu vou fazer, então, para cortar esse sorvetinho em camadas de papel? O fundo dele, ó, eu já vou... Deixa eu voltar. O fundo dele, vou selecionar só o fundo dele. Peraí, deixa eu conseguir pegar. Deixa eu me aproximar, dar um zoom melhor. Ó, aqui, ó, só o fundo dele eu já vou deixar separado aqui, porque eu vou cortar em um papel. Esse coraçãozinho, né, que seria como se fosse cereja do nosso sorvete, eu já vou deixar separado que eu vou cortar em um outro papel vermelho. Aí aqui eu vim e seleciono tanto essa primeira camadinha do sorvete e os granuladinhos, tá? Como eu vou fazer recorte, eu não preciso criar caminho composto, eu posso só agrupar. Só se eu fosse fazer impressão nela, aí eu, para que ela ficasse, por exemplo, esses granuladinhos ficassem vazados, aí eu teria que fazer, criar caminho composto. Como eu vou fazer recorte, então não vai influenciar. Eu posso vir aqui, ó, agrupar. Então vai ficar agrupada aqui essa primeira bola do sorvete com os granuladinhos. Mesma coisa eu faço aqui no de baixo. Seleciono tudo, objeto, ou botão direito, né? Tem aqui a opção objeto agrupar, ou botão direito agrupar. Ou também Ctrl G, que é o comando, né? É o atalho. E aí aqui embaixo a mesma coisa, seleciono tudo, botão direito, agrupar. E aí eu posso, cada um desses aqui, cortar em um papel diferente e depois fazer a montagem. Só antes de qualquer coisa que eu não havia feito, ó, vou fazer aqui a montagem dele, como se eu já tivesse cortado aqui nos papéis que eu quero cortar, vou colocar aqui, ó. Não preciso colocar certinho, só porque eu vou colocar esse sorvetinho lá na frente do meu cartão para ver o tamanho dele, porque não adianta recortar ele num tamanho qualquer, de repente ele fica muito grande ou muito pequeno. Vou selecionar tudo aqui, ó, vou dar um copiar, venho lá na minha primeira, na aba onde eu estava fazendo meu cartão, venho aqui, ó, colar. E aí eu vou, tá vendo? Meu sorvete, ele tava muito grande comparado à frente do meu cartão. Então, venho aqui, ó, e diminuo ele. Coloco aqui na frente, deixo mais ou menos no tamanho que eu quero. Ok. Aí aqui eu posso fazer o quê? Ctrl X ou recortar e volto aqui. Esse daqui eu vou apagar porque é o que tá muito grande. Vou até, em vez de apagar, vou colocar aqui do lado pra vocês verem a diferença, ó. E aí Ctrl V ou colar, olha só a diferença de tamanho, tá? Então, esse daqui que é maior eu vou deletar. Esse daqui, ó, vou separar então e cortar cada camada num papel diferente. Ou quem quiser fazer o print cut e colocar estampas, enfim, fica a critério de cada um. E aí, depois eu fiz a montagem do meu e ficou desse jeito. Bom, gente, o cartão pronto fica desse jeito. Observem que eu também coloquei, fiz a aplicação de 2 ilhoses e eu passei um cordãozinho, fiz mais uns detalhes aí para deixar ele mais bonitinho. E eu espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não tem silhuete, tem vontade de ter a sua, não esqueça que silhuete é na Ceylon Crafts. É só acessar ceyloncrafts.com.br e na aba de cupom de desconto, vocês vão lá e digita Maiara Sil. E aí vocês vão receber aí um desconto bem bacana, bem convidativo para realizar o sonho de ter sua silhuete, ok? Super beijo e até a próxima. Tchau!